vai dizer que Deus ele tinha uma promessa sobre o filho da serva. A Bíblia diz que ele falou para Abraão: Abraão, mas necessário é se ouvir a voz de Sara. É necessário se ouvir a voz de Sara. Eu sei que no momento, no calor do momento, nós entendemos ao contrário. Mas entenda o que Deus tem para você, irmão. Nada é por um acaso. Você não está me ouvindo à toa. Você não está me assistindo à toa. Deus tem uma palavra ao teu coração no dia de hoje. Deus tem uma palavra para o seu coração. É tempo de você se posicionar, é tempo de você se levantar na presença do Senhor, porque enquanto você se levanta, Deus trabalha por você. Calassu minara calabarácia, glória. A Bíblia diz que Deus ele vai fortalecer a promessa. Deus vai fortalecer a promessa. Eu venho nesse dia de hoje, nessa noite, fortalecer a promessa de Deus sobre a tua vida. A promessa de Deus está de pé na sua vida, irmão. Irmã, Deus está com uma promessa de pé. Enxugue teus alassu, eminai, alabará, canto, remícia, vácia. Enxuga tuas lágrimas no dia de hoje, porque Deus está trabalhando, Deus está operando. Oh Espírito Santo da verdade, Deus fez uma promessa. Oh glória! E qual é a promessa de Deus? Que Deus faria coisa grande sobre ele. Olha só, Deus falou que ele ia fazer coisa grande aos olhos de Ismael. Deus falou que ia fazer grandes coisas em Isaac. A Bíblia diz que Abraão chegou até Agar, conversou com Agar, explicou a situação, o que aconteceu. Ele vai despedir a tua serva, vai dar um pão, vai dar um odre de água e vai dar um moço para ela ir. Observe que ela pegou o moço e foi. Abraão conhece de deserto. Abraão entende de deserto. Abraão sabe o que é deserto. Abraão sabe qual é a necessidade de um deserto. Abraão entende o caminho que você tem que tomar. Abraão entende quantos litros, quantos odres você tem que estabelecer para não queimar caloria. Abraão entende de deserto. Abraão entende o que está falando. Abraão entende para que está direcionando. Deus sabe e conhece o teu limite. Eu venho aqui trazer uma palavra para alguém que está dizendo: não aguento mais. Deus conhece o teu limite, meu irmão. Deus sabe onde é o seu limite. Deus conhece o teu limite. Observe que Abraão vai dar um odre de água, vai dar pão a ela. Para quê? Para que ela fosse embora. Só que ele conhecia de deserto. Ele conhecia de deserto. Irmão, ninguém tem mais experiência de deserto do que Deus. Ninguém conhece mais de deserto do que Deus. Não foi homem que direcionou você para um deserto. Não foi homem que direcionou, que colocou você em um deserto. Mas o próprio Deus te disse, o próprio Deus te direcionou, o próprio Deus te colocou. Ei, o Deus que te colocou no início, ele sabe qual é a reação do final. Oh Espírito, repita a frase: o mesmo Deus que colocou você no deserto no início, ele sabe como vai ser o seu final. Ele sabe como vai ser o alabará, canto, reminai, alabadu, reminácia. O mesmo Deus que te colocou no início, ele sabe o final da tua trajetória. Aleluia, glória. Só que aquilo que vai pesar sobre Agar vai começar a pensar o que de fato aconteceu. Observe que Agar poderia ter repreendido o filho para que viesse arrumar, mas ela não vai querer ir atrás. Ela não vai querer arrumar o erro. Ela não vai arrumar aquilo que aconteceu lá atrás. Só que Deus ele vai dar um espaço para ela se arrepender, porque o negócio não é com Agar, é com Ismael. O negócio não é aqui com Agar, o negócio é com Ismael.
Deus sabe que ele queria tratar, mas não era com H, era com Ismael. Observe que ali ela não vai querer ouvir, ela não vai querer dar ouvido, ela simplesmente vai sair, ela vai sair da presença de Abraão. O tratar aqui maior não é com Sara, não é com Abraão, não é com Isaac. O tratamento maior aqui é com Ismael, irmão. E pelo fato de nós não corrermos atrás para tentar entender o que Ismael está fazendo, nós pagamos preço. E observe que ela vai andar, ela vai ao caminho, Abraão entende, mostra para ele o caminho do deserto, ela vai. Só que observe que o texto diz que ela vai andar errantemente pelo deserto. Da mesma forma que ela saiu sem posicionamento, sem saber o que de fato está acontecendo, isso pode lhe prejudicar lá na frente. Você tem que entender o porquê Deus te colocou, o porquê. Tem um propósito, todo choro tem um propósito, irmão. Toda luta tem um propósito. Não queira aceitar tudo que você passa e simplesmente dizer, não, tá bom, não. Deus tem um propósito. Você precisa perguntar para Deus o porquê. Você tem que perguntar a Deus por que do choro. Deus por que da lágrima. Deus por que da aflição. Deus por que do desespero. Deus tinha um propósito aqui na vida de Ismael. Deus quis lapidar Ismael. Mas Agar vai sofrer as consequências. Observe que quando Deus dá uma ordem para Jonas ir pregar para Nínive, ele vai embora para Tarsis. Observe que quem vai receber o castigo vai ser o povo do navio. Porque Jonas está dormindo no barco. Jonas não está nem aí. Mas na história sempre um vai ser prejudicado. Observe que ele entra num barco, ninguém sabe que ele entrou, ninguém sabe, ele está dormindo. Ele de uma hora para outra entrou no navio, dormiu, a turbulência aconteceu. Porque há momentos que nós aceitamos qualquer um entrar no nosso barco. Às vezes nós entramos, deixamos qualquer um entrar no barco e nós não conhecemos vida, nós não queremos saber. E às vezes se levanta tempestade, se levanta terremoto, se levanta dificuldade. E a Bíblia diz que neste momento ela vai andar errantemente pelo deserto. Glória! Só que Abraão direciona. Abraão entende de deserto. Aquilo que Abraão deu para ela ir pelo lugar que ele havia dito. Mas ela vai andar errantemente. E tudo aquilo que não tem direção de Deus, eu sofro as consequências. Tudo aquilo que Deus não quer que eu faça, eu sofro consequência. A Bíblia diz que ela anda errantemente pelo deserto. Observe que ali ela está andando, ela consumiu a água do odre, comeu todo o pão. E a Bíblia diz que ali ela começou a ficar desesperada. Porque o menino está com fome, o menino está com sede, quer comer, quer beber. Olha só. Deus vai encurralar aqui, irmão, não é nem Agar, é Ismael. Vou repetir a frase. O que Deus quer tratar aqui não é com Agar, é com Ismael. Mas só que pelo fato de ela ser mãe, e a mãe não quer que o filho sofra, ela vai sofrer as consequências juntamente com o seu filho. Glória. E a Bíblia diz que eles vão. Ela caminha. O menino começou a chorar desesperado. E quando ele começou a chorar, a Bíblia diz que ela observou um arbusto, uma árvore. E ali ela observou, pegou o menino, colocou debaixo daquela árvore, debaixo da sombra. Porque você vê que Deus queria tratar com ele, mas ainda ela quer dar sombra. Deus quer tratar com Ismael, mas ela quer dar sombra para Ismael. Deus quer tratar com o caráter de Ismael, mas ela quer dar sombra. Deus quer tratar com Ismael, mas ela quer dar água. Deus quer tratar com Ismael, mas ela quer dar pão.
Só que quem sofre mais as consequências é aquele que defende a causa. Porque Deus quer ensinar, Deus quer dar caráter, Deus quer dar vida. Alá, su, reminai. O tratar aqui com Deus é com Ismael, irmão. Abraão saiu de história, Sara saiu da história, e a mulher Sara saiu da história, Agar também ia sair da história, mas pelo fato de ela ser mãe, ela vai querer defender, ela vai querer que Deus ele venha ocasionar o problema. Irmão, Deus quer forjar, Deus quer trabalhar, Deus quer lapidar. Eu sei que há momentos da nossa vida que nós queremos dizer: Senhor, cobra de mim, Senhor, cobra de mim porque eu sei, Senhor, cobra de mim porque eu posso, Senhor, cobra de mim porque eu suporto. Não, o tratamento nessa tarde hoje é com Ismael. O tratamento de Deus nessa tarde, Labaraçu, Reminas, é com Ismael. Glória! Tira tuas mãos, irmão. Deixa Deus trabalhar, deixa Deus fazer do jeito dele, deixa Deus ensinar, deixa Deus dar caráter a Ismael, porque senão Ismael vai achar que é criança para a vida toda, e Deus não quer, Deus não quer, Deus não quer. Glória, 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 glória. O mal de Agar é o quê? Querer passar a mão onde Deus não quer que passa. O mal de Agar é querer dar água onde Deus não quer que dá água. O mal de Agar é dar pão onde Deus não quer que dá pão. Glória. E quando fizemos isso, nós causa em nós problema. Ei, você vai... Eita! Corra, desalai, remits, camando, keminai. Fuja, irmão, de Ismael. Ismael chora, Ismael faz dengo, Ismael fica pedindo. Você não entende o tratar de Deus na vida dele, e isso traz a você uma grande responsabilidade. Ismael chora, Ismael fica dengoso, Ismael quer morrer, a mãe não sabe o que fazer, fica desesperada. Ei, mas o tratar de Deus não é com H aqui não. O assume neve a dá. O tratar de Deus aqui é com Ismael. Glória. Deus falou com Abraão: Abraão, cinge os seus lombos como um homem. Então tem coisa que Deus quer agir como homem, Deus quer te tratar como homem, Deus quer te tratar como mulher. Glória. Deus não quer te tratar mais com palpinha, Deus não quer te tratar mais como um bebê, Deus não quer te tratar mais como aquele que bebe leite. Não, meu irmão, tá no tempo de feijoada, o negócio é assim. Deita, elabandu que minácia darai. A mãe colocando o menino ali debaixo de dengo, não, vai morrer, não, põe debaixo daquela árvore, não, eu não quero ver morrer, irmão. Tratar, glória, quando Deus trata, ele não mata, ele ensina. Eita, eita, irmão, todo castigo de Deus ele não mata não, ele ensina. Repita a frase: o castigo de Deus não mata, ele ensina. Pode estar apertado como for, Deus pode colocar na moinha, Deus não mata, Deus ensina. Deus não mata, Deus ensina. Para de querer colocar dengo. Para de querer colocar do seu jeito. Não, porque é meu filho, você sabe que eu tenho que fazer desse jeito, senão sai da igreja. Não, pegue ele firme. Provérbios capítulo 22, versículo 6. Ensina o teu filho no caminho que se deve andar. Você tem que ensinar. Você tem que ensinar o certo. Não queira colocar a mão onde não tem. Não queira colocar a mão onde Deus não quer que coloque. Observe que aqui ela vai sofrer por causa de Ismael. Glória. E tem gente que é assim, irmão. Deus quer tratar com Ismael, mas põe a mão. Tem pessoa que é assim. Deus quer tratar, mas ele quer pôr a mão. Deus quer tratar com Ismael, quer mostrar para Ismael que ele já é homem, ele não é criança mais. Ismael aqui já está aproximadamente com 14 anos, 14 a 16 anos.
Mas quando você lê a Bíblia, vai entender que parece que é uma criança. Que para o povo judeu era de 17 a 36 anos. Então você vê que a pessoa ela já era adulta. Só que a mãe vai querer passar a mão. A mãe vai dizer não porque é meu filho. Dá a entender que é uma criança de colo. Ele precisa crescer, ele precisa ter uma responsabilidade. Ele precisa ter uma responsabilidade. Deus quer dar responsabilidade para ele. Deus quer ensinar ele. Mas como Deus vai ensinar se a mãe está passando a mão? Como Deus vai ensinar sendo que a mãe tá passando a mão? A mãe está ali, não, meu filho, não. Deus quer tratar, deixa Deus tratar. A melhor escola, a melhor faculdade ainda é deserto, irmão. A melhor faculdade é o deserto. Ela vai andar errantemente. Por quê? Porque não ouviu o conselho de quem conhecia de deserto. Repito, ela vai andar errantemente porque ela não vai seguir o conselho de quem anda e conhece deserto. A Bíblia diz que ele está ali observando, está ouvindo. Glória! E a Bíblia diz que ali ela vai andar errantemente, vai colocar o moço debaixo de uma árvore, e ali ela vai ficar da longura de um tiro de arco. Um tiro de arco dá aproximadamente 150 metros. E o texto diz, olha só, um tiro de arco, porque dizia que eu não veja morrer o menino. Sabe que isso fala, irmão, de responsabilidade. Tem muita gente assim, irmão, que ela foge, ela quer fugir da responsabilidade. Ela, em vez de naquele exato momento tratar com Ismael, falar para Ismael se arrepender, pedir perdão, não. Ela vai receber a responsabilidade. Mas quando ela sai com o menino começou a ficar mamado, começou a chorar. O que vai fazer? Ela viu o menino chorar e ali ela vai se desesperar. Ela foge a 150 metros, fica de frente. E o texto diz para não ver o menino morrer. Porque tem gente que pega a responsabilidade, não aguenta, quer largar. Tem gente, Deus não mandou você pegar a responsabilidade de ninguém. Mas agora você não pode largar. Da mesma forma que Deus não mandou você pegar, agora da mesma forma você não pode largar. Observe que ali ela vai se desesperar, ela vai ficar sem saída, ela vai ficar sem sobressair, ela vai ficar se perguntando, não, porque eu não quero ver o menino morrer, eu não quero ver, eu vou ficar de longe. Observe ali que Deus ele quer tratar, Deus quer mostrar para Ismael que o negócio não é do jeito dele, da maneira dele, da forma dele. Dentro da casa de Abraão tem ordem, dentro da casa de Abraão tem disciplina, dentro da casa de Abraão tem lei. Glória! Ô glória! Dentro da casa de Abraão tem lei ainda, irmão. Dentro da casa de Abraão tem lei ainda. Dentro da casa de Abraão tem palavra. Glória! Observe que ela prefere sair do que resolver o problema. Ela prefere ir embora do que resolver o problema. Ela prefere sair do que resolver o problema. Você sair não vai resolver de nada. Você parar não vai resolver de nada. Você abrir mão não vai resolver de nada, vai piorar. Observe que ali enquanto tem pão, tem água, tem alegria. Quando Deus quer forjar Ismael, o negócio fica difícil. Quando Deus quer ensinar Ismael, fica difícil. Porque Deus quer dar estrutura como homem, de homem para Ismael. Porque por Agar ele é criança para a vida toda. Para Agar ele vai ser criança eternamente. Mas para Deus ele quer um homem, ele quer forjar um homem, ele quer forjar uma mulher. Glória! Aí ela vai fugir da responsabilidade, porque o menino começou a chorar. Porque enquanto tudo estava bom, era mil maravilha. Quando tudo estava dando certo, era Deus no negócio.
Ah, quando a empresa começou a bombar, não, Deus está me abençoando. Quando o serviço estava ali na sua necessidade, não, Deus é comigo. Foi Deus que abriu porta. Aí quando o patrão está do seu lado, está te somando, não, Deus enviou esse patrão. Agora quando aperta um pouco, você quer correr da responsabilidade, não fuja! Glória! Não fuja da sua responsabilidade. Não fuja da sua responsabilidade. Repita a frase. Não fuja da sua responsabilidade. Tava bom enquanto te agradou. Parou de te agradar, não presta mais. Oh, glória! Só que agora ela vai aprender na marra também. Porque Deus quis tratar com Ismael. Pelo fato de ela ser mãe, querer defender, vai passar na mesma forma. Deus vai cobrar da mesma forma. Olha só. Vai colocar o menino 150 metros. Para quê? Para não ouvir, para não ver o menino morrer. Só que observe que a Bíblia, nenhuma Bíblia diz que as traduções NVI hoje está tudo choro. Só que Ismael não é criança, irmão. Ismael tem 14 a 16 anos. Observa que o erro aqui era Ismael. Deus quis consertar lá atrás. Quando Ismael vai começar a ver que o erro era ele, o negócio muda. Quando Ismael está debaixo daquela árvore, ele vai reconhecer o teu erro. Ele vai reconhecer o teu pecado. A Bíblia diz que todo que confessa e deixa e abandona, alcança misericórdia. Ismael vai reconhecer que ele é o errado. Ismael vai reconhecer que o maior erro, o pior erro que aconteceu foi dele. O erro partiu de Ismael. Então Deus, ele vai colocar tudo no devido lugar. Deus dá tempo ao tempo, irmão. Não queira você achar que Deus te esqueceu, que Deus te abandonou, que você vai ser humilhado para sempre. Não, Deus quer tratar, Deus quer ensinar, Deus quer colocar no posicionamento, porque enquanto você se posiciona, Deus trabalha por você. Enquanto você se entrega, Deus trabalha por você. E eu vim profetizar para alguém aqui que está me assistindo. Eu quero profetizar que o Senhor Deus colocará no teu rosto alegria, vigor e esperança. O nome dele vai ser glorificado sobre você. O nome dele vai ser glorificado sobre a tua casa. Deus não te escolheu para você ser mais um. Deus não te escolheu para ser pisoteado. Deus não te escolheu para ser pisado, humilhado. Não. Tem honra de Deus chegando sobre a tua vida. Calaria se adará calabarai. Glória! Você não vai ser envergonhado não, irmão, porque a promessa de Deus é duradoura. Ainda que você esteja no deserto, Deus falou com Abraão: Abraão, manda ele, vai no conselho de Sara, sua mulher, porque o seu filho Ismael vai ter coisa grande, e o teu filho também, Ismael, quando for para lá, vai ser flecheiro. Eu tenho promessa, mesmo em meio ao deserto, Deus ainda tem provalai, remits, keminai, repito, mesmo em meio ao deserto, Deus tem providência. Mesmo em meio ao vale, Deus tem providência. Mesmo em meio à humilhação, Deus tem providência. Mesmo em meio em porta fechada, Deus tem providência. Aleluia! Calaburia cia. Ah, minha cia dará canto. Remidai, calábia. Glória! Por quê? Porque Deus tem trajeto, Deus tem coisa grande a fazer, irmão. Deus tem coisa grande a fazer. Sabe o que vai acontecer? Ela vai querer fugir. Ela vai querer fugir do quê? Da responsabilidade. Observe que Deus, ele não mandou ela colocar a mão onde era para colocar. Mas Deus também não vai aceitar ela largar. Glória! Deus não vai aceitar ela largar. Por quê? Porque a promessa de Deus é duradoura. A promessa de Deus, irmão, é duradoura. Repito, a promessa de Deus é duradoura sobre a tua vida. Glória! Porque nós somos como Agar, irmão, nós se doemos, mas quando o barco aperta, nós queremos fugir da responsabilidade. Não fuja da responsabilidade, não. O problema veio, ele veio para ser resolvido por você.
Se Deus te deu problema, é porque você vai resolver, não é Deus. Esquece disso, Deus não vai fazer nada. O que Deus pôde fazer por você, Ele fez. Agora o que é para você fazer, vá e faça. Glória! Porque tá fácil, aí Deus dá. Tudo Deus dá, irmão? Não, tem coisa que Deus dá e você vai fazer. Glória! Eu sinto a presença de Deus aqui, irmão. Porque quando o menino chora, ele está chorando com fome, com sede. O que vem na mente? Morrer. Você observa que quando vem um problema nós quer fugir? Porque o choro deixa nós desesperados. Observe que quando uma criança cai ao chão, ou cai de uma escada, ou corta o dedo, ela grita, a pessoa que vai socorrer fica em desespero. Então não adianta você ficar desesperado não. Você entrou no barco, vá! Simples assim. Então vá. Aí nós se desesperamos. Não, menino quer morrer. Eu não tenho nada a oferecer. Eu não tenho nada para dar para ele beber. Eu não tenho o que fazer. Não, meu filho. Deus, o garantidor de vitória, Ele te pôs. Ele te deu recurso. Ele te deu ousadia. Ele te deu graça. Então vá. Glória. Aí nós queremos fugir da responsabilidade, porque enquanto Ismael está ali, obediente, tem água, tem pão, todo mundo quer Ismael, todo mundo quer bajular Ismael, todo mundo quer dar leitinho para Ismael, todo mundo quer dizer, não, meu filho Ismael, mas quando o menino chora, todo mundo quer correr, todo mundo quer abrir mão, todo mundo quer largar, e não larga da responsabilidade, não fuja da sua responsabilidade, não fuja. É fácil querer fugir da responsabilidade? É fácil você querer fugir da responsabilidade? Vê aqui, H não abre nem a boca para questionar, simplesmente pega o menino e vá. Ela obedece a voz de Abraão, ela vai. Só que quando o menino chora, ela não quer ver o menino morrer. Observa que nenhuma tradução, só as NVI, como eu tinha dito, fala que Deus ouviu o choro do menino, só que na verdade não é choro, é a voz. Observe, repito, no verso de número 17, parte C, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Observe que Deus apertou tanto Ismael que ele teve que se render. Ele diz, não, realmente o que nós estamos vivendo aqui é por causa de mim. O que Jonas disse lá, tudo isso sobreveio por causa de mim, é a mesma coisa que está passando Ismael. Ismael vai ver o que está se passando, não tinha o porquê passar, mas pelo fato de ser orgulhoso, vai sofrer coisa que não poderia acontecer. Você vê que o orgulho, ele é maldito, o orgulho nos afasta de Deus. Pior do que o demônio, irmão, é o orgulho do ser humano. Não existe coisa pior do que o orgulho, não é demônio, não existe coisa pior. Pior do que o orgulho não existe, não existe. Demônio não existe, a pior coisa do ser humano é o orgulho, o orgulhoso. Porque demônio a gente expulsa, o caráter a gente trata. Repita a frase, demônio a gente expulsa, caráter a gente se trata. Então o pior aqui que Deus quer tratar é com Ismael, só que Ismael vai colocar a mãe na forca também, irmão. Quem que você está colocando para sofrer junto com você? Porque sempre tem algum. Observe que Ismael coloca H. Observe que Jonas coloca muita gente. Observe, irmão, que não é só você. O negócio não é você. É quem tá. Emina canto, reminara canto, naraie, minaraiô. Remix, que minara canto, nagaiô, minagaie, minaraie, minaraganto. Rebits, kewi, calamundo que me dará cia. Então vá, se Deus falou vá. Agora não quero voltar não. Aí Deus quer tratar com Ismael, só que Ismael ali, irmão, ele vai entender. Quando ele está debaixo da árvore, não tem pão, não tem água, Ismael vai ver que o problema era ele, não era sua mãe. O problema não era Abrão, o problema era ele.
O problema não era Sara, o problema era ele. O problema não é Isaac, o problema é ele. E quando eu reconheço o meu erro, eu alcanço misericórdia. Quando eu decido e entendo que o erro é meu, eu alcanço misericórdia. Então quando Deus, o texto diz, e Deus ouviu a voz do rapaz, ou a voz do menino, na verdade, Deus está ouvindo aquilo que ele tinha que ter feito no começo. E quando Deus ali ouviu a voz, a mulher está desesperada, a mãe está desesperada. Observe que o tratado de Deus com Ismael está acontecendo, mas ela está desesperada. Ela quer água, ela simplesmente se ligou na água, o foco dela é água, sendo que o foco de Ismael é Deus. E quando ele vai ali diante dele, a Bíblia diz que Deus ouviu a voz do moço, a voz do menino, ele alcançou misericórdia, porque ele se arrependeu daquilo que ele havia feito na tua casa, de ter zombado de Isaac. De Isaac não se zomba, de Isaac não se escarnece. Glória! Você pode tocar em todo mundo, irmão, mas cuidado ao tocar num homem e numa mulher de Deus. Deus cobra. No caso aqui, Deus está tratando com Ismael. Ei, Ismael, você tocou em quem não era para tocar. Você falou que não era para falar. Você abriu a sua boca onde não era para abrir. Você disse coisa que não era para falar. Mas Deus vai ouvir. Deus, ele vai ouvir. Deus ouviu a voz do menino. O Deus ouviu a voz do moço. A voz é o que? Aquilo que ele explana para fora. Choro é uma coisa, voz é outra. Choro não é voz e voz não é choro. Entenda. Entenda isso. Choro não é voz e voz não é choro. Entenda. Tem muitos pregadores que pregam sobre o choro. Ele não chorou, ele falou com Deus. Ele viu que o erro era dele. Ele viu que o erro maior é ele. Então Deus ouviu a voz, não é choro. O choro é de Agar, mas de Ismael é a voz. E quando ele está ali diante de Deus, que ele vai conversar, Deus ouviu a voz do menino, desde o lugar onde está, porque não é o lugar onde eu estou que vai fazer separação entre mim e Deus, mas o meu arrependimento vai trazer a misericórdia. E a Bíblia diz que ali ele vai, abre o seu coração, ele vê que realmente ele precisava do perdão. E a Bíblia diz que quando ele abriu o coração, Deus ouviu a voz do menino. A Bíblia diz que ali Agar estava tão desesperada que Deus vai fazer o quê? E ergue-te, levanta o moço e pega-la pela mão. Glória! E pega pela mão, porque dele farei uma grande. Para ter uma grande nação tem que ter arrependimento. Para ser grande tem que se arrepender. Não pode deixar o orgulho falar maior. Observe que aqui o orgulho caiu por terra no verso 17. No verso 18 Deus chama para um particular. Deus ele vai realizar a promessa depois que eu vejo que o meu orgulho não é nada. Quando ele reconhece o erro dele, no verso do verso 18, ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos. 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 Observe que o orgulho ele me cega. Observe que o orgulho me desespera. Observe que o orgulho ele faz com que eu não enxergue mais a promessa de Deus na minha vida. Observe que o orgulho ele fala maior do que a voz de Deus. Observe que o orgulho quer me distanciar da promessa de Deus.
Mas quando eu reconheço que sem Deus eu não sou nada, eu alcanço misericórdia. E a Bíblia diz que e abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água. E viu um poço de água. Quando eu reconheço o meu orgulho, Deus ele mostra a fonte, um poço de água. Eu vi e enxerguei. Só que observe que ela não vai jogar o odre fora. Tem muita gente que na hora do orgulho, ele diz, não preciso mais de tal coisa de fulano. Eu não preciso de coisa de ciclano. Cuidado, você pode precisar. Porque Deus ele é assim, Deus ele é mérito em fazer isso. Observe que tudo que ela passou, ela vai guardar o odre, porque ela sabia que lá na frente ela ia precisar. Ela iria precisar. E se ela tivesse jogado o odre fora, será que como que ela ia beber? Seria impossível. Mas ela vai guardar, ela vai quebrar o orgulho dela, vai quebrar o orgulho do filho. E abriu Deus os olhos. E quando Deus abre o olho, ela desce até ali, pega e enche o odre novamente de água. E deu-lhe de beber ao moço. E era Deus com o moço. E cresceu e habitou no deserto. E foi flecheiro. E habitou no deserto de Parã. E a sua mãe tomou-lhe uma mulher da terra do Egito. Olha só. Ele vai ser flecheiro. Ou seja, eles vão se alimentar da caça dele. Vão comer da caça dele. Se não houvesse arrependimento, não haveria exaltação. Não haveria honra da parte de Deus. Não haveria água, não haveria promessa, não haveria sonho. É precisamente eu ver e enxergar que eu preciso. Eminá, canto, ré, minai. Tem muita gente jogando o odre de Abraão para fora. Tem muita gente jogando o odre de Abraão para fora porque diz, não preciso mais. Cuidado! Glória! Ele vai reconhecer que um dia, ela vai reconhecer que um dia ela possa precisar. E o dia chegou. O momento chegou. A data chegou. O que ela tem a oferecer? Eu tenho um odre. Porque Deus ele vai utilizar aquilo que você tem na sua mão por meio de ferramenta. Repito, Deus ele vai utilizar aquilo que tem na sua mão como mérito de uma ferramenta. Qual era a ferramenta? Um odre. Tem alguma coisa para começar. Ismael agora vai se alimentar, vai sobreviver através da sua caça. Então, quando nós somos obedientes à voz do Senhor, alcançamos de fato misericórdia. Amém? Que o Senhor Deus possa lhe abençoar com essa palavra. Amém? E creia. E creia que a voz de Deus tem que ser maior do que o nosso orgulho. O teu orgulho não pode falar mais do que a voz de Deus. A voz de Deus tem que falar mais do que o nosso orgulho. Amém? Que você venha tomar posse dessa palavra ao seu coração. Que o Senhor Deus vos abençoe poderosamente. Amém, irmãos? Estamos aqui na campanha, na Assembleia de Deus, Manancial Belém de Judá, aqui em São Mateus, Travessa La Paloma, número 74, Jardim da Conquista. Você é nosso convidado. Quinta-feira estaremos aqui para a glória de Deus. Amém? Sábado também estaremos aqui e aos domingos também estamos aqui.